Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 1. Quero ler com os irmãos até o versículo 15. Josué 24, do 1 ao 15. A palavra diz: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitastes nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Você provavelmente conhece a história de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés na condução do povo. Josué liderou o povo pelo deserto, na saída do Egito e pelo caminho do deserto. E agora cabia a Josué conquistar a terra. E o texto do livro de Josué narra justamente a conquista da terra prometida. Nós já estamos no final do capítulo, aliás, no final do livro, o último capítulo, o capítulo 24. E Josué está conclamando o povo para que se voltem a Deus, para que sirvam a Deus de verdade, de todo o coração, com integridade. E ele vai fazer uma rememoração do Pentateuco, especialmente dos 3 primeiros livros.
Ele vai lembrar a história dos patriarcas, de como tudo começou na história de Deus com esta nação escolhida. Ele vai lembrar um pedaço, um resumo do livro do Êxodo, na saída do Egito. Ele vai lembrar também na peregrinação do deserto, as conquistas da terra prometida. Ele vai lembrar das batalhas que foi travada para que o povo pudesse conquistar a terra. Vai lembrar alguma coisa do livro de Números também. Nessa história, irmãos, nós vemos escolhas sendo feitas. Ou melhor, uma escolha já bem concreta e estabelecida. E agora Josué está conclamando o povo a tomar a sua decisão. Nós começamos o nosso texto, irmãos, com a base de onde eu e você podemos tomar a nossa decisão. De onde eu e você extraímos força e entendimento. Qual é a base teológica, a base espiritual, a base ideológica, onde eu e você podemos tomar uma decisão de quem ou a quem vamos servir. O texto nos fala de um Deus que nos escolheu. O texto fala propriamente de Deus escolhendo uma nação, mas na escolha de Abraão e na escolha desta nação, eu e você fomos escolhidos também e abençoados. A bênção que começou lá em Abraão e chegou especialmente a nós através da vida e do ministério de Jesus, o nosso Senhor. Nós também fomos escolhidos. Ao olharmos para este texto, nós percebemos várias características ou desdobramentos da escolha de Deus. Logo no versículo 2, nós vemos, irmãos, que o Deus que nos escolheu tomou a nossa vida para si. Ele tomou Abraão para si, retirando Abraão do meio da sua parentela. Você há de saber, o texto nos fala também que o pai de Abraão, os parentes de Abraão, onde Abraão vivia, era uma terra idólatra, que servia a deuses que não eram um verdadeiro Deus. E Deus vai tirar aquele homem da sua terra, Ele vai escolher aquele homem, Ele vai tomar para si Abraão. O Deus que nos escolheu, nos deu filiação. Nós somos filhos de Deus. Nós somos tomados pelo amor e pela misericórdia de Deus para pertencermos à família de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Deus nos escolheu. Ele veio ao nosso encontro em primeiro lugar. Ele moveu-se em nossa direção. Ele removeu os obstáculos para que nós pudéssemos estar em sua presença. Ele tomou a nossa vida para si. Nós somos tomados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça e pelo favor imerecido de Deus. Ele veio ao nosso encontro e disse: agora tu és meu, tu és meu. Eu quero me relacionar com você, eu quero que você se relacione comigo, eu quero que nós tenhamos um relacionamento de intimidade. Deus moveu-se ao nosso encontro e nos deu filiação. O Deus que nos escolheu tornou a mim e a você parte da sua família. Mas o texto vai nos dizer também no versículo 6 que o Deus que nos escolheu deu-nos também libertação. O povo estava escravizado no Egito e a narrativa aqui que acabamos de ler, a história que acabamos de ler, nos faz lembrar que Deus tirou os pais deles, que estavam agora sob o comando de Josué. Deus tirou os pais dele do Egito. Deus tirou uma nação que estava sofrendo as agruras da escravidão. Deus removeu-os do Egito, dando a eles libertação. E o Egito é um sinônimo, um símbolo de prisão. E para nós remete à ideia de escravos, de aprisionados, não por uma nação opressora, mas pelo pecado. E do mesmo modo, irmãos, que Deus moveu-se em direção a este povo para libertá-los, Deus, o Deus que nos escolheu, Ele veio ao nosso encontro também para nos libertar da escravidão do pecado. Nós não estamos mais acorrentados, nós não estamos mais aprisionados pelo pecado. Conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Nós agora estamos livres do pecado. Isto é obra do nosso Deus, deste Deus que nos escolheu, que veio ao nosso encontro para remover-nos da prisão, da escravidão, da opressão que o pecado trazia sobre a nossa vida. Acho interessante, irmãos, que aqui Josué está lembrando ao povo
do episódio em que eles saem do Egito e eles se deparam com um obstáculo intransponível, que é o mar. O mar está diante deles. E no encalço deles vêm os soldados egípcios para aprisioná-los e levá-los de volta para o Egito. E de repente Deus vai abrir o mar. E eles vão passar. E quando eles terminam a travessia do mar, os soldados egípcios estão em meio à travessia, tentando alcançá-los, e as águas retornam ao seu movimento normal, encobrindo cada um daqueles que eram os perseguidores, que eram os inimigos da nação de Israel. Nós, irmãos, não vivemos nem de longe um episódio tal qual este. Mas, espiritualmente falando, algo semelhante aconteceu conosco. Nós também estávamos caminhando e nos deparamos com um obstáculo intransponível, que é a nossa limitação, que é o nosso pecado. Nós estávamos completamente separados de Deus. Deus abriu este mar da separação. Deus permitiu que atravessássemos para ir ao encontro dele. E o mais lindo de tudo, irmãos, que espiritualmente falando, todos os nossos inimigos também foram tragados pelas forças das águas. Os nossos pecados, diz o profeta Miqueias, foi lançado na profundeza do mar. Nós fomos perdoados, nós fomos libertos, nós não somos mais escravos e nem tampouco devedores do pecado. Porque o Senhor operou tão grande libertação e salvação sobre a nossa vida. O Deus que nos escolheu, tornou-nos seu Filho e nos libertou das correntes do pecado. Mas o Deus que nos escolheu, diz o versículo 8, que também conduz ou conduziu a vida do povo pelo deserto. O texto vai dizer no versículo 8, eu vos trouxe à terra dos amorreus. O texto, na narrativa do Pentateuco, deixa claro que Deus é quem dá a direção ao povo, através da nuvem. Nós já falamos isso nos últimos domingos. Deus é quem dá a direção ao povo. Deus é quem conduz o povo pelo deserto. Deus está com o povo e está dirigindo o povo em sua soberania. Nós observamos, irmãos, que o Deus que nos escolhe, Ele nos torna seus filhos, Ele nos liberta do pecado, e Ele está presente conosco, agindo soberanamente para dirigir a nossa vida, para conduzir os nossos passos. Nós não estamos sós, nós não estamos em uma travessia perigosa no deserto sozinhos. Há um Deus Todo-Poderoso conosco, Ele está presente em nossas vidas, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos acompanha, Ele nos dirige, Ele está comigo e com você. A presença do nosso Deus é real, amados irmãos, e a direção dEle também é real. O texto vai seguir, no versículo de número 11, Josué vai dizer que Deus vai trazer libertação, ou melhor, proteção, cuidado e vitória sobre povos que eram, belicamente falando, muito mais poderosos do que a nação de Israel, que nessa altura nem nação era um povo nômade, um povo que está caminhando pelo deserto, não tem uma estrutura nacional, não tem um exército bem treinado, é um povo que está saindo, fugido de uma nação, está caminhando pelo deserto, e Deus vai fazê-los vencer povos que, comparando a força que eles tinham, era muito mais poderoso do que eles. O nosso Deus, amados irmãos, o Deus que nos escolheu, é esse Deus que também nos protege. É esse Deus que está comigo e com você. Se nós olharmos para trás, nós veremos tantas batalhas que a gente já enfrentou. Tantas foram as lutas que a gente já enfrentou, irmãos. E nós podemos dizer uma coisa, acredito que você pode dizer isso. Eu, sem dúvida, posso dizer, nós vencemos, porque o nosso Deus lutou por nós. O nosso Deus estava conosco, o nosso Deus estava nos protegendo, nos guardando. Nós não estávamos sozinhos. Nosso Deus tem protegido a mim e a você, porque Ele nos escolheu. Ele não quer nos perder. Eu e você fomos escolhidos por Ele, atraídos por sua graça, movidos por sua misericórdia. Nós fomos escolhidos por Deus. Nosso Deus tem protegido a minha vida e a sua vida, tal qual fez com a nação de Israel.
O versículo de número 13 diz que o povo recebeu uma terra que eles não trabalharam para tê-la, e cidades que eles não tinham edificado, e eles comeram vinhas e olivas que eles não tinham plantado. Eles receberam, apesar deles, a provisão, porque o Deus que escolhe é também o Deus que provê. É aquele que sustenta a mim e a você. Ele traz provisão sobre a nossa vida. Ele traz o sustento que a gente precisa. Apesar de nós. Apesar de todo o nosso trabalho e todo o nosso esforço, mas no final, irmãos, a conclusão básica que eu e você temos que chegar é que Deus tem provido as nossas necessidades. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, se não fosse a provisão dEle, nós estaríamos perdidos. O Senhor tem provido as nossas necessidades. Ele tem dado a mim e a você, irmãos, muito mais do que nós merecemos. Ele tem feito por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Ele tem nos alcançado com o seu favor imerecido a cada dia. E o glorioso dia, o mais glorioso de todos os dias, será o dia em que nós estivermos no lar celeste, e nós nos depararmos com uma cidade que nós não edificamos, com uma casa que nós não pudemos construir, nós nos depararmos com manjares celestiais que nós jamais poderíamos ter plantado e colhido, porque o nosso Deus deu a mim e a você mais do que a gente merece. O Deus que nos escolheu é o Deus que provê a minha vida e a sua vida. É aquele que nos sustenta a cada dia. Irmãos, eu e você fomos escolhidos por Deus. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu e você fomos escolhidos por Deus. Nós estamos aqui nesta noite porque Ele nos escolheu. Nós estamos aqui, irmãos, não porque somos espertos. Nós estamos aqui somente porque Ele nos escolheu. Porque a graça dEle veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, é sabido de todos nós que Ele nos escolheu. Mas quando nós olhamos para o versículo 14, Josué vai chamar o povo a uma contrapartida. Josué vai dizer ao povo: vocês estão relembrados de tudo que Deus fez por vocês, porque os escolheu. Vocês estão cientes disso. Vocês estão muito conscientes de que Deus tomou vocês para si, que Deus protegeu suas vidas, que Deus trouxe libertação sobre vocês, que Deus trouxe provisão sobre vocês, que Ele deu direção para vocês na caminhada. Agora tomem a sua decisão. É hora de vocês responderem a esta escolha de Deus. Porque apesar de Deus ter nos escolhido, Ele não tem nos aprisionado. Ele nos escolheu, sim, é verdade, mas ainda você tem a liberdade de rejeitar a sua escolha. Josué está dizendo ao povo: tomem a decisão de vocês, escolham agora, escolham hoje, a quem vocês vão servir. Tomem a sua decisão, respondendo à escolha de Deus. Façam a sua escolha, a quem vocês vão servir. O povo vai dizer a Josué: nós vamos servir a Deus. Não tenha dúvida disso, Josué. Nós sabemos disso tudo aí que você disse, estamos muito felizes por tudo isso. É claro, é óbvio, nós vamos servir a Deus. Mas no versículo 19, irmãos, Josué diz ao povo: vocês não podem servir a Deus. Vocês não podem servir a Deus, não, pelo menos não desta maneira que vocês imaginam. Não desta maneira dividida. Não desta maneira desproporcional. Desta maneira em que vocês estão entregando migalhas para Deus. Não, desta maneira não. É preciso inteireza, é preciso integridade, é preciso temor, é preciso servi-lo com fidelidade. Josué está dizendo ao povo: vocês não podem servir a Deus desta maneira.
Vocês precisam tomar uma decisão, mas a decisão de vocês é extremamente séria. Porque a decisão de vocês vai mudar radicalmente o seu estilo de vida, o seu jeito de viver. Meu amado irmão, Josué está dizendo ao povo: escolham a quem vocês vão servir. Mas o versículo 14, ele traz a base dessa escolha. Como ela se dá? Porque ninguém aqui, e nem mesmo na época de Josué, rejeitaria abertamente ou literalmente a Deus. Nós aqui também não faríamos isso jamais. Nós jamais diríamos: eu não vou servir a Deus, eu não quero saber de Deus, eu quero voltar para outra direção, não para o caminho de Deus. Não, nós não diríamos isso jamais. Nós diríamos: sim, eu quero servir a Deus. Mas como servir a Deus? Como escolher a Deus? Como se relacionar com Deus? É isso que Josué apresenta no versículo 14 e no versículo 15. Ele vai dizer no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor. Para escolher a Deus é necessário temor. Você pode entender esta palavra de algumas maneiras diferentes, mas temor tem a ver com respeito e obediência. Se eu escolho a Deus, eu preciso respeitar a santidade de Deus, o caráter de Deus, o senhorio de Deus, a soberania de Deus. Eu preciso respeitar quem é Deus. E eu preciso obedecer a Deus. Poderíamos traduzir o temor ou o respeito e a obediência em 3 palavras: eu quero agradar a Deus. Se eu escolhi Deus, se eu escolho Deus, se eu respondo à sua escolha positivamente, eu também escolho a Deus, então eu quero agradá-lo. Eu quero viver de tal modo que Ele fique feliz com a minha vida. Eu estou interessado nisso. Eu estou pensando conscientemente em que eu vou fazer para agradar o meu Deus, a quem eu escolhi servir. Mas além disso, escolher a Deus envolve honrá-lo, trazer honra ao seu nome, trazer honra, louvor à pessoa de Deus. Se eu escolho Deus, então significa que a minha vida precisa honrar a este Deus a quem eu escolhi. Além disso, amado irmão, escolher a Deus significa adorá-lo. Se eu escolhi ao Senhor, eu quero viver para adorá-lo. Eu quero viver para exaltar a este Deus a quem eu sirvo. Quando nós pensamos sobre temor, quando nós pensamos sobre esses desdobramentos que eu acabei de citar, sobre o temor, então eu estou pensando aqui com os irmãos que quem escolhe a Deus, porque quer obedecê-lo, porque quer respeitá-lo, porque deseja honrá-lo, adorá-lo, porque deseja agradar ao Senhor, então quem escolhe a Deus, necessariamente escolhe o seu Filho Jesus. Escolhe ter Jesus como o parâmetro, como o modelo, como o alvo a ser perseguido diariamente. Jesus precisa fazer parte da sua escolha de viver, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem escolhe ao Pai, precisa escolher por intermédio do Filho. Porque se você não tem o Filho, você não tem o Pai. É necessário escolher a Deus, mas para que eu possa escolher a Deus, eu preciso ter o Filho, eu preciso escolher o Filho. Mas para que eu possa escolher a Deus, eu preciso também escolher a palavra de Deus. Você não pode escolher a Deus se você rejeita a palavra dEle, ou se você trata a palavra de Deus com descaso. Porque, irmãos, o que de mais concreto temos de Deus é a sua palavra que está em nossas mãos.
Se nós escolhemos a Deus, escolhemos também a sua palavra. Escolhemos meditar nela de dia e de noite. Escolhemos buscar a instrução para as nossas vidas nela. Escolhemos arbitrar sobre o certo e o errado na palavra. Mas o que há de pessoas que dizem ter escolhido a Deus, mas que não escolhem a palavra, que não meditam na palavra, que não leem a palavra, que estão distantes da palavra de Deus, não é brincadeira. E na minha visão, se não temos a palavra, não podemos ter Deus. Na minha visão, irmãos, a palavra é de fato a instrução que Deus nos dá sobre a sua vontade, sobre o seu propósito. Você precisa da palavra de Deus. Mas se escolhemos Deus, porque queremos agradá-lo, honrá-lo, adorá-lo, porque queremos viver em respeito e obediência a Ele, ou seja, em temor a Ele, escolhemos também caminhar com o seu povo, com a igreja de Jesus. Não somos perfeitos, temos um monte de problema. Eu tenho um monte, você tem um monte. Mas nós somos a noiva de Jesus. Nós não somos perfeitos, mas somos o corpo de Cristo. Nós não somos perfeitos, temos um monte de problema, irmãos, mas precisamos uns dos outros. O Senhor estabeleceu comunidades, o Senhor estabeleceu pessoas para andarem juntas. O Senhor gosta disso, o Senhor quer isto, e nós não vamos encontrar em nenhuma página, nem do Novo e nem do Antigo Testamento, um chamado para voo solo, um chamado para sermos ilhas, um chamado para nos isolarmos e vivermos uma fé pura e cristalina, já que ninguém pode interferir na minha fé. Nós somos chamados para escolhermos Deus. Precisamos escolher o seu povo. Há um mistério, irmãos, no meio da igreja, que nós precisamos tanto, sem o qual a gente não pode avançar em direção a Deus. Você precisa escolher a Deus, mas para temê-lo, para respeitá-lo, para obedecê-lo, para agradá-lo, para honrá-lo, você precisa de Jesus. Você precisa da sua palavra. Você precisa do povo de Deus. Avançando para o nosso texto, Josué vai dizer ainda no versículo 14: temam ao Senhor e sirvam a Deus com integridade e com fidelidade. Se você escolheu a Deus, você escolheu a Deus, é uma decisão sua. Mas implica em uma coisa também, dentre outras que eu já disse, implica em servi-lo. Não é possível escolher a Deus e esperar que Deus atenda aos meus desejos e ficar numa posição cômoda, no sentido de apenas esperar receber e não me colocar à disposição do propósito de Deus. Josué está dizendo: vocês precisam servi-lo. Servir a Deus com integridade, com inteireza, toda a vida dedicada ao serviço de Deus. Eu não estou dizendo sobre as atividades que fazemos dentro de um templo, eu estou dizendo do servir a Deus. Do servir a Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância. Meus amados irmãos, se nós escolhemos a Deus, nós escolhemos por tabela, por consequência, servi-lo. E se você não tem servido a Deus, é porque você não escolheu a Deus. Porque quem escolhe a Deus, escolhe servir a Deus. Quem escolhe a Deus, dedica a sua vida para Deus. E diz: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu propósito? A minha vida inteirinha está em tuas mãos. Meus amados irmãos, quem escolhe a Deus, escolhe servi-lo com fidelidade. Escolhe servi-lo de maneira fiel, autêntica, verdadeira,
genuína. Quem escolhe a Deus, procura alinhar a sua vida à palavra dEle e à vontade dEle, para servi-lo nos moldes dEle. Quem escolhe a Deus, escolhe temê-lo, escolhe respeitá-lo e obedecê-lo, escolhe servi-lo, escolhe andar na presença dEle todos os dias, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me conforme Tu desejas. Usa a minha vida conforme Tu desejas. A questão, amado irmão, não é se Deus nos escolheu, isto é fato. A questão é se as nossas atitudes revelam que nós escolhemos a Deus. Quando Josué vai relembrar ao povo da escolha que Deus fez, ele vai relembrar o povo a partir das ações de Deus. Ele vai dizer o que Deus fez, que comprova a escolha de Deus. Nós todos não temos dúvidas da escolha que Deus fez, do amor de Deus por nós, justamente por aquilo que Ele fez. Porque o que Ele fez comprova, testifica a sua escolha. Mas a escolha de muitos crentes e muitos cristãos no tempo atual é uma coisa abstrata, é uma coisa invisível, é uma coisa interna, é minha, ninguém tem nada a ver com isso. É verdade, ninguém tem nada a ver com a sua escolha, mas as suas ações revelam a sua escolha. As minhas ações revelam a minha escolha. A quem eu estou servindo, o que eu faço, revela. A quem eu estou adorando, a quem eu estou procurando agradar, reverenciar, o que eu estou fazendo, revela. Portanto, meus amados irmãos, escolher a Deus implica em ações que testificam a sua escolha. E eu espero que eu e você possamos escolher a Deus todos os dias na nossa caminhada, para servi-lo com integridade, com fidelidade, para honrá-lo, adorá-lo e agradá-lo em tudo que a gente fizer, temendo ao Senhor, estando na presença dEle com um coração íntegro, com mãos limpas, e assim servindo a sua vontade. Este é o tempo da sua escolha. Você não pode esperar. Josué, quando diz ao povo: tomem a sua decisão hoje. De modo semelhante, nós poderíamos dizer a mesma coisa: tomem a sua decisão. Não esperem. Porque se nós não escolhermos a Deus hoje, o hoje é um desperdício. Se nós não escolhermos a Deus imediatamente, o imediato é um desperdício. E acima de todas as coisas, irmãos, se nós não escolhermos a Deus de todo o nosso coração, podemos ter a surpresa, a terrível surpresa, no final de tudo, de percebermos que tudo que fizemos foi em vão. Queria que você fechasse os seus olhos.